E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Porque no sábado abadão, 1-0 para o Atlético Paranaense, hein? Vamos ouvi-lo. Nós entramos bastante bem no jogo. Os primeiros 10 minutos penso que foram bem conseguidos. E dentro da sua pergunta, não só criámos pouco, como também o nosso adversário criou pouco. Ou seja, acho que foi um jogo bem equilibrado. Acho que o resultado correto deveria ser bem um empate, pelo pouco volume de criação das duas equipas, com um posicionamento do Pedro, ou seja, um ponta de área. Procurámos, sobretudo, ter largura e tivéssemos capacidade também de cruzamentos. Pensámos também no Lázaro como meia da direita para poder ser um segundo ponta a aparecer dentro da área, visto que temos normalmente bastante volume nos dois corredores laterais. E o que nos faltou, sobretudo, e quando começámos a dar maior equilíbrio ao nosso adversário, foi quando todas as nossas transições ofensivas perdemos rapidamente, ou seja, ao primeiro ou ao segundo passe. Ok. Números de alguns meias do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Arrascaeta jogou os 90 minutos. Uma chance criada, uma finalização, foi no alvo. Everton Ribeiro jogou meio tempo. Uma finalização, no alvo, nenhuma chance criada. Lázaro, meio tempo. Uma finalização, nenhuma no alvo, uma chance criada. E o Marinho, 71 minutos em campo, uma finalização, esta no alvo também. E uma chance criada. Lázaro e Marinho invertidos durante muito tempo. Acho que isso aí foi uma corneta já? Foi então corneta aí, prof. Em cima de uma recaída de invencionice. Não é invencionice. Teste tudo bem você fazer, mas você tem que ter o timing e perceber que quando o teste não está dando certo, vamos voltar para arroz e feijão. E o Paulo Souza muitas vezes tem essas travadas. Agora, justiça seja feita, mais do que faltar Paulo Souza, eu vi sobrar Carille. Dentro da perspectiva de jogo dele, dentro do que ele quer, não só nesse momento, mas ao longo da carreira, ele está conseguindo fazer um time consistente, que fecha espaço, que incomoda, que irrita o adversário. Então pode não ser o futebol dos sonhos da gente, não é o meu, por exemplo. Mas é muito eficiente e contra o Flamengo foi eficiente justamente porque o Flamengo é um time que não se encontra coletivamente. Do Jesus para cá, se fala muito em individualidades, em erros da defesa, principalmente, mas o problema é que não se encontra coletivamente. Eu acho uma partida fraquíssima do Flamengo em termos coletivos. A gente faz análise individual. Individuais fraca, também, né? Também, mas não é aí que pegou. É o coletivo é que está devendo. Quando você tem que, por exemplo, furar o bloqueio, como contra o Atlético, fez muito pouco para furar aquele bloqueio. Muito pouco. Muito pouca aproximação, muito pouca jogada diária. A gente vai falar mais do Pedro. O pouco que aconteceu foi pelo Pedro, mas mais pelo esforço dele estar brigando sozinho lá. Muito pouco. Peraí, essa plaquinha "Estamos em obras" no Flamengo ainda está lá, né? Ainda está. Quase maio, hein? Sim. Que dia é hoje? 22, 23, 25? 25. Dia 25 de abril. Domingo que vem é maio. Já não tinha que ter tirado essa plaquinha, não, pequeno. Sabe, o William, você falou em obras, mas eu vou partir para a cozinha. Opa, melhor ainda. Porque me lembrei de um grande amigo meu, que é um chefe amador. Ele gosta de cozinhar, cozinha muito bem em casa. Esse fim de semana ele me mandou uma mensagem dizendo que estava com a esposa fazendo hambúrguer de camarão. Eu até brinquei, falei, olha... Brinquei não, falei sério, falei... Nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi, nunca... Hambúrguer de siri eu já ouvi. Nunca cheguei perto, nunca assim, brinquei com ele por mensagem, nunca cheguei perto, nunca senti o cheiro e não tenho roupa para comer hambúrguer de camarão. Ele me mandou a foto, estava bonito. Mas o que tem a ver isso que você está falando com o Flamengo? Tem a ver. Quando você consegue inventar alguma coisa diferente na cozinha e dá certo, beleza. Se não dá para inventar, que tal um arroz com feijão? Ah, eu adoro, hein? Que sempre dá certo, né? Arrozinho com feijão, arrozinho com feijão o Marinho no no lado tava bom, onde viu? tem que jogar o Marinho,
o Lázaro onde joga melhor, não onde tem que jogar, porque variação de vez em quando, jogadores versáteis, é muito bom. Mas se você já sabe que o cara dá certo ali, o Lázaro tá bem. Porque as coisas estavam se encaixando, tá bonitinho. Os últimos jogos do Flamengo. Por que não continuar com arroz e feijão que tá dando certo, em vez de tentar um hambúrguer de camarão que pode dar errado? Arrozinho e feijão do Carille tava gostoso. Bom, né? O Paulo Souza quis tentar uma parte do que estava dando certo, que era o Marinho entrando pelo lado esquerdo. Isso daí estava funcionando, melhorou o nível dele. Mas também não teve partidas espetaculares. Teve um grande encantamento. Grandes vitórias com o Marinho pelo lado esquerdo também não teve, né? O Marinho, que a gente viu na melhor fase da carreira dele, foi no Santos jogando pelo lado direito 1 ano e meio. É que ele faz a jogada do gol contra o São Paulo, ali, por aquele lado, e entrou bem. É verdade. Então o Paulo Souza tentou aproveitar isso. O Marinho aqui como ala esquerdo, mas ele tira o Lázaro. Ele tira o Lázaro de onde ele estava muito bem. E um Lázaro que é meia-direita de origem, ele não era uma posição nova para ele, só que estava bem encaixado. Eu concordo, eu não faria essa mexida, mas para mim o Flamengo não perdeu o jogo por isso. Para mim o Flamengo perdeu o jogo no meio-campo. O João Gomes e o Thiago Maia, que tinham se encaixado muito bem, estavam mal tecnicamente e sem um encaixe coletivo. E ali o time do Carille tomou conta. Então, para mim, não foi nem tanto pela escolha dos jogadores pelo lado. Foi uma tarde, um dia ruim dos jogadores de meio campo, especialmente os 2 volantes que vinham muito bem. E eu não mexeria em nada, considero que é algo ali natural, desgaste dos 2, um jogo ruim mesmo, mas essa é a minha dupla titular no Flamengo, mas não encaixaram. E ali o Atlético Paranaense levou muita vantagem e fez com que o jogo do Flamengo não andasse, inclusive marcando bem o Arrascaeta, que quando pegava na bola estava marcado, tinha que tentar fazer algo diferente e também não estava bem. E depois o Andrés entrou bem ali, porque, poxa, fala-se tão mal do rapaz, né? Então vamos valorizar isso. Não foi suficiente para levar o Flamengo pelo menos a um empate. Sim. Mas o Paulo Souza viu isso, talvez um pouco tarde, né? Porque o Andrés entra já com o segundo tempo avançado. Mas melhorou bem, mas não foi o suficiente. O Caco, é um coletivo que atrapalha o individual ou o individual atrapalhou o coletivo? Na verdade, assim, o Flamengo é um time bipolar que ainda não encontrou o lado ideal para jogar dentro de campo. E acho que é muito no sistema tático. Pode fazer o rodízio de jogadores, é uma coisa. Agora, rodízio de sistema tático, do que está sendo acertado no time, parece que o Paulo Souza, cada vez que o time acerta numa posição, o Lázaro no seu lugar, o Everton Ribeiro saindo de ala, indo para o meio, voltando a jogar bem, parece que não, então vamos mudar de novo agora no próximo jogo para testar mais alguma coisa. Prejudica até o Pedro, que a gente pedia para ficar 90 minutos dentro do jogo, ele fica 90 minutos, mas como bem falou o professor, ele cria situações por ele próprio. Porque se ele tivesse talvez o Gabigol e não o Marinho, não pelo jogador, mas pelo encaixe que já está o Gabigol na equipe, o próprio Everton Ribeiro numa saída, aí talvez o Pedro pudesse, lá no final até teve mais isso, mas aí já o jogo já está sendo perdido, já é outra circunstância, já não tem perna, mas eu vejo nesse aspecto. Tu tem que encontrar taticamente a sua equipe, pode ter variações, é claro, mas aí tu vai fazer uma gestão de grupo na escalação dos jogadores, não no sistema tático. E é por isso que o Flamengo, de certa forma, tá meio perdido, não sabe aonde, para que lado que vai. Ele acaba se tornando um time bipolar, uma hora tá bem, outra hora tá mal, e o técnico não sabe quando tá mal e quando tá bem. Tá transparecendo isso. Até aqui, sabe o que estão dizendo? O Paulo Souza estava sendo cotado pro Internacional, ainda bem que não veio. Seria outro Medina que, com os resultados e a pressão que aconteceria aqui, já nem estaria mais no Internacional. Que coisa, hein? E o professor Celso Zelt, eu lembro que você falava que o Bocelli passava fome no Corinthians, que a bola não chegava. O Pedro passou fome contra o Atlético Paranaense, professor? Ontem... Mais ou menos? Ele não tinha com quem dialogar. Aliás, esse não é um problema só em relação ao Pedro. Toda hora a gente fala de que o forte daquele Flamengo dos sonhos, 2019, Jesus... Vixe, Maria, era a aproximação, né? Eram os pandãs ali. Uma hora a gente fala de Bruno Henrique, Gabigol, pandãs. Juntar para fazer um pandã ali. Bonito, né? Bonito. Gostei. A gente podia juntar um dia, fazer um pandã. A gente já faz um pandã legal aqui. Olha como o programa flui, porque tem pandã. Tem pandã. Né? Pandã 360. Volta e meia a gente fala da falta de pandãs ali no Flamengo. Uma hora em relação a Bruno Henrique e Gabigol, lembra? Mas Bruno Henrique jogando de ala, está muito longe. Outra hora em relação à aproximação do Arrascaeta. Outra hora em relação à volta do Everton Ribeiro para sua posição original. Então,
realmente o Pedro estava sozinho, mas não é um fato isolado. O Flamengo tem um problema desse ponto de vista. Mas tem uma diferença que o jogo do Paulo Souza não é para centroavante fixo, centroavante que fica parado ali. A construção do Paulo Souza é de um Gabigol que se movimenta e muitas vezes, quando a bola não está chegando, ele cria espaços para o Arrascaeta entrar, para o Everton Ribeiro, para o Lázaro de um lado. Então o Pedro tem um problema, característica dele, que já foi citada pelo Paulo Souza e pelo visto não melhorou, então. Mas o Paulo Souza, ele bate nessa tecla com o Pedro justamente para dizer, olha o meu estilo de jogo, olha como o meu time joga e olha a minha formação. Se você ficar ali, vai ser esse jogo contra o Atlético Paranaense. Você vai ter que ir atrás, vai ter que cavar o seu espaço, vai ter que cavar uma finalização. Se você consegue, num jogo truncado, num jogo em que o Atlético estava ganhando o meio-campo, se deslocar, sair da área, ter esse tipo de movimentação mais natural, pode ser que você não seja o melhor em campo, mas você facilita o jogo para os seus companheiros. Você enxergou isso no Pedro? Então, o Pedro, ele foi voluntarioso. Isso, para mim, foi um ponto positivo. Em outros jogos, ele estava muito paradão ali, esperando a bola chegar e não aproveitava as oportunidades que o Flamengo criava. Então, nesse jogo, houve uma evolução. Um Pedro com mais vontade, um Pedro até querendo se movimentar mais. Mas, ainda assim, para o que esse time precisa, o Gabigol encaixa melhor porque é da característica dele. Sair, ele consegue jogar fora da área. Se precisar finalizar de longa distância, o Gabigol finaliza, girar no meio-campo quando precisa fazer uma parede. O Gabigol tem mais repertório que o Pedro para jogar como atacante, não necessariamente como centroavante. Então tinha que ter entrado com o Gabigol? Não. O Paulo Souza, eu repito isso, tem dado oportunidades ao Pedro. O Pedro já jogou. Poucas, né, Breila? O Pedro, ao longo... A gente mostrou aqui, né? Poucas. A gente mostrou aqui, em 34 minutinhos. Agora que ele teve um jogo inteiro. Sábado ele teve oportunidade. Se comparar com outros técnicos, o Paulo Souza provavelmente foi quem mais deu chances ao Pedro. E aí, 3 jogos jogando 90 minutos, contando o Atlético Paranaense. Ao longo da temporada, 7 como titular. Muitos jogos entrando no decorrer da partida e atuando com o Gabigol, um pleito antigo. E ele atua novamente com o Gabigol, os dois jogam juntos em parte do jogo. Então, dizer, o Paulo Souza escanteou o Pedro. Não, para mim o Pedro não é injustiçado e para mim ele é um jogador que vai render, que vai corresponder. Para o Paulo Souza, acho que isso nem é um dilema. O Pedro é mais uma questão de, muitas vezes, a torcida, de um pleito. O Pedro tem que jogar toda hora. Não toda hora, em alguns momentos, e o Paulo Souza deu oportunidade e fica claro, o Pedro não está merecendo oportunidades. Não, esse estilo de jogo favorece mais a um atacante com as características do Gabigol. Vamos ver uma tela aí do Pedro. Temos aí Pedro Ferrari, nosso editor-chefe. Vamos lá. Esse aí esse não tem dúvida, esse aí é nosso titular essas 3 semanas. Atenção, Pedro Ferrari e Leão Boccani podem jogar juntos? Podem. Os nossos editores? Não só podem como devem. Jogam juntos, né? Flui. Eles têm entrosamento. Eles têm entrosamento. Tem o Pandan. Convivem com jacarés, os dois nas férias. Exatamente. Olha o Pedrão aí, o primeiro em finalizações, o primeiro em chutes no alvo, primeiro em chances criadas, primeiro em ações na área rival, o quinto em duelos vencidos. Tá? Então, mas ele é o primeiro em chutes no alvo com 1. É o primeiro em chances criadas com 2. Isso. Então você vê como foi ruim o jogo do Flamengo, né? Teve pouco, mas foi com ele, né? O pouco foi com ele. É isso, é o que o Breler falou. Dessa vez, pelo menos, ele tentou. Ele não pode ser acusado de não ter tentado. Sim. Não é aquela coisa acomodada de, não quero saber, minha característica é essa. Por mais que o técnico esteja falando que eu tenho que ser mais móvel, eu vou ficar aqui na minha. Não foi isso. É que é um jogo duro também, né, gente? O Atlético do Paraná O Atlético não é um coadjuvante desse campeonato. Eu vi muitos méritos do Atlético. Vi mesmo, gostei do jogo do Atlético, dentro da proposta dele. É um adversário que, pelo menos, dificultou o Flamengo. Tudo bem, você pode criticar o Flamengo não ter achado soluções. Mas não foi um adversário passivo contra o qual o Flamengo nada fez. Sim. O Flamengo pouco fez porque tinha um Atlético muito bem postado. Mas só para fechar sobre o Pedro, pode fechar. Eu não vejo hoje o que mais o Paulo Souza pode fazer sobre o Pedro. Minutagem. A minutagem que ele tem merecido e como você encaixa o Pedro hoje. Pedro titular. Onde encaixaria e como isso mudaria a formação que o Paulo Souza tem tentado implementar e que deu certo nos últimos jogos, tirando esse contra o Atlético. Então, hoje eu não vejo espaço para o Pedro como titular no Flamengo, mas vejo que é um jogador que pode ser muito útil
principalmente se fizer muito do que o Paulo Souza pede, que é ter um pouco mais de mobilidade lá na frente. Muito bem. Prof, vamos falar de Corinthians? E aí, Nelson, obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho.